Bom dia, galera. Muito bom, né? Esse é o nosso segundo culto do ano, né? Estamos começando o ano ainda. É engraçado que para mim, assim, parece que eu já estou quase em março, do tanto que nesses dias a gente já teve que trabalhar, já teve pepinos para resolver. Mas é bom demais, né, irmãos? E esse ano nós estamos tentando trabalhar uma temática, à luz daquilo que o nosso ministério tem desenvolvido, falar sobre a responsabilidade que nós temos de, recebendo o ensino de Deus, recebendo o conhecimento daquilo que Deus quer revelar para nós, a gente poder também transmitir isso a outras pessoas, né? Poder encontrar outras pessoas que sejam idôneas, que possam receber as virtudes que Deus tem dado para nós, e que essas pessoas, ao receber, também não gastem tudo apenas consigo mesmo, para que essa corrente de receber uma mensagem do Evangelho e transmitir a outros possa prosseguir. Se vocês pararem para pensar, o que acontece de revolução do Evangelho na história é muito mais sobre o engajamento pessoal, com esse entendimento de que somos uma igreja, do que propriamente da força institucional. Não é a força institucional que promove uma transformação de vida. Não é a organização que promove a perpetuação de uma ideia. É muito mais o compromisso de cada um de nós. E dentro dessa ideia de compromisso, hoje eu gostaria de falar sobre a questão da santificação e sobre como isso é um sintoma e ao mesmo tempo um alvo, né, desejável na nossa vida, no que se refere à maturidade, no que se refere a gente se desenvolver e entender que verdadeiramente estamos andando com Deus. E quando nós falamos de santificação, tem um monte de conceitos meio equivocados, né? Alguns sofismas que vão sendo criados na nossa maneira de falar, na nossa maneira de entender as coisas, que podem atrapalhar a nossa relação com Deus. Você já viu, por exemplo, que a gente fala assim, né? Nós somos santos. E falar nós somos santos não está errado, mas dizer que nós somos santos, de certo modo, vai provocar um escândalo para algumas pessoas que professam outro tipo de fé, porque o cara vai falar assim, mas como que você é santo? Você é santo igual São José? Você é santo igual, sei lá, pode pegar qualquer coisa, igual São Pedro, né? Igual Santo Antônio. E, na verdade, a natureza da santidade que existe em nós, ela é profissão de uma fé. Porque, na real, se você olhar no espelho, você não é tão santo quanto você gostaria de ser, ou quanto pelo menos Deus gostaria que você fosse. Mas nós estamos no caminho. Então, ajustando as expressões, nós somos santos porque Deus não olha para nós para nos ver como nós estamos. Deus olha para nós através do sangue de Jesus, e então Ele nos vê como nós seremos. Dentro dessa perspectiva de fé, ao afirmarmos que somos os santos de Deus, nós estamos crendo na promessa de Deus de que nós seremos aperfeiçoados até nos tornarmos como Cristo. Agora, olhando a partir de uma perspectiva mais humana, você olha no espelho e não vê, obviamente, algo tão aprumado como aquilo que a Bíblia, de repente, vai dizer a teu respeito. Então, que contradição é essa? Se os olhos da fé querem que eu veja uma determinada circunstância, mas quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo isso. E se eu já não vejo isso olhando para mim mesmo, quem dirá olhar para o outro? Quando a gente olha uns para os outros, acabou, né? E aí, criamos alguns sofismas, porque a gente começa a dizer assim, o Holmes está lá na igreja e tal, mas eu conheço o Holmes. Está lá posando de santo, papapá, mas eu conheço o cara. O Holmes todo mundo concorda, né? Não, gente, mas vamos ser honestos. Que olhar é esse, então, que eu estou tendo para a vida do outro? Já está errado, né? Porque se Deus falar a mesma coisa que eu estou falando do Holmes aqui a meu respeito, eu estou ferrado. Porque eu nem tenho todas as variáveis acerca da vida dele para poder falar de pecado, para poder falar de nada. Eu só sei daquilo que se externa, assim como vocês também sabem da minha vida, né? Mas e as coisas mais íntimas? E aquelas crises verdadeiramente do coração que são tão pecado quanto, né? E aquelas coisas que nós escondemos? Deus não, Deus sabe tudo. E ainda assim Deus está dizendo assim, não, vocês são os meus santos, vocês são separados. Eu separei um povo para mim, eu separei pessoas para que a minha presença seja percebida através de vocês.
Então, ajustando os termos, irmãos, quando falamos de santidade no meio dos cristãos, nós estamos falando de um processo, e esse processo a gente chama de santificação. Então, o que é santificação? Eu era uma pessoa, e agora, como eu alcancei um entendimento de Cristo, eu agora vejo Cristo com os olhos da fé. E por eu crer naquilo que a palavra diz a respeito de Cristo, eu caminho nessa direção. E caminhando nessa direção, a cada dia, a gente vai progredindo, a gente vai se tornando um pouco melhor do que a gente era ontem. O nosso testemunho não pode ser de arrogância, porque como pode a gente, tendo sido tirado dos mais profundos abismos, depois que você dá uma lavada, troca de roupa, mas ainda não está perfeitamente ajustado, né, naquilo que seria ser verdadeiramente santo, você vai chegar para o outro que veio do mesmo lugar que você, ou às vezes veio de lugares até menos piores do que da onde você veio, e você vai virar para essa pessoa e falar assim: não, velho, você não vale nada. Mas olha eu, ó, um homem do Senhor, né? Isso é uma hipocrisia danada. Então o processo de santificação, ele é muito importante na nossa vida, porque primeiro ele mede progresso. Se verdadeiramente estamos com Deus, temos que caminhar na direção de Deus. Então, olhando para a nossa própria vida, você fala assim: ah, não, mas eu estou em luta contra o pecado, contra os meus desejos. Todos nós, irmãos. Mas a verdade é que à medida em que a gente permite que a palavra vai entrando no nosso entendimento, entrando no nosso coração, nós vamos vencendo as lutas, devagar e progressivamente, de modo que hoje eu sou melhor do que eu era ontem. De vez em quando nós damos uns passos para trás, mas depois a gente dá 2 passos para frente. E aí, ano após ano, a gente vai se tornando melhor do que aquilo que a gente era anteriormente. Se isso não é uma realidade em nós, então nós não estamos andando com Deus, nós não estamos seguindo o Evangelho. O processo de santificação, então, não se trata de um resultado, mas se trata de um testemunho. E o que é o testemunho? O testemunho de que do mesmo jeito que Deus salvou um cara igual a mim, Ele pode salvar outros. Então, eu não preciso viver a santificação tentando mostrar para as pessoas que eu sou perfeito. O que eu vou mostrar para as pessoas é: se Deus foi capaz de salvar um vagabundo igual eu, uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que distorce, uma pessoa que mente, rapaz, Deus é bom. Então Deus pode salvar você também. E aí você vai poder olhar para mim com todos os meus defeitos, com todos os meus pecados, com todas as minhas crises, mas ainda assim, ao olhar para mim, vê em mim uma pessoa verdadeiramente arrependida e que se esforça para mudar de vida. Isso tudo é testemunho. Não é sobre vestir uma máscara de hipocrisia. E infelizmente criou-se esse sofisma, né? É um sofisma porque tem uma aparência de verdade. A gente diz que o cara, quando vai para a igreja, que o cara, quando agora está andando com Jesus, a vida dele mudou completamente. Gente, mudou no âmbito da fé. No restante das coisas, principalmente nas práticas, nós estamos todos em luta. Nós estamos todos no processo de santificação. E vou falar uma coisa para vocês: esse processo de santificação é muito gostoso a médio e longo prazo. Porque o Espírito, à medida que você se relaciona com a comunhão, com a palavra, e principalmente em oração, o Espírito de Deus trabalha na nossa existência coisas que você não vai ver. E aí um dia, quando você perceber, você está transformado. A única coisa que você precisa fazer é se deixar moldar por Deus. É verdadeiramente se alimentar das coisas de Deus e andar com gente que está caminhando na mesma direção, e por isso que a comunhão é tão importante. Porque da mesma maneira que nós fomos chamados para sermos responsáveis pelos demais, né, nós também somos ajudados nas nossas dificuldades. Então se torna assim, à medida, por exemplo, eu ando com o Holmes, à medida em que é muito fácil eu apontar os erros dele, mas à medida em que nós dois tínhamos um problema, mas o Holmes agora já passa a ser uma pessoa transformada em Deus, em determinada circunstância, ele se torna um apoio para que eu também possa ser transformado. Então a comunhão é terapêutica, e ela nos guia com segurança, com uma estabilidade. De certo modo a gente não está sozinho nas crises, no processo de santificação. E o texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, para a gente falar mais detalhadamente sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra. 1 Pedro, no capítulo 1.
para que a gente possa não apenas falar aqui de teorias e falar de percepções, né? Não apenas discutir o negócio no âmbito filosófico, mas tentar trazer o que a palavra traz para nós, né? Aquilo que Deus está dizendo. Porque a nossa relação com a palavra, viu, irmãos, precisa ser uma relação honesta, no sentido de que aquilo que Deus fala, nós também falamos. Aquilo que Deus não fala, nós com muito temor até emitimos uma opinião ou outra, mas deixamos muito claros que isso não é a opinião de Deus, isso não é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus vai, a gente vai. Onde a palavra de Deus para, a gente para também. Mas essas questões da santificação, a gente vai perceber que o nosso senso comum, principalmente dos dias em que a gente está vivendo, ele é muito diferente do que aquilo que a Escritura traz para nós. E aqui em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 13, a gente vê o apóstolo Pedro falando sobre esse processo de santificação e sobre como é um desafio para nós se permitir então ser transformado por Deus e se dedicar a essa transformação e ao mesmo tempo ser um instrumento de Deus para que a glória dele seja revelada. Diz assim no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu já quero parar por aqui para comentar. Quando aqui se vai falar de obediência, se vai falar de santidade, se vai falar desse processo todo, a gente vê que este parágrafo, né, o parágrafo começa exatamente nesse versículo, Pedro chama a atenção para duas coisas muito interessantes. O primeiro é falar de graça. O processo de santificação, meus irmãos, ele não é única e exclusivamente fruto do esforço, como muitas pessoas podem pressupor. Tem gente que às vezes fala assim, não, mas se eu me esforçar para não errar, então eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor. E isso é uma furada. Isso não faz sentido. Toda a obra de transformação que Deus quer fazer na nossa vida, embora o esforço tenha lá a sua parcela, ela é primeiramente por graça. Ou seja, é Deus, independendo daquilo que você é ou do que você é capaz, que Ele vem e te chama. E Ele proporciona as condições para que você seja transformado. Então é de graça, não é pelo seu esforço, não é por mérito, não é pelas suas capacidades, não é porque você é mais bonito do que os outros, nem nada do tipo. Simplesmente Deus vem e por graça Ele manifesta. Só que o versículo começa falando que a chave para que a gente possa experimentar dessa graça é a gente cingir o nosso entendimento. Cingir é tipo vestir, é tipo pegar o peso e colocar sobre você, pegar essa carga e colocar sobre você. Olha que coisa louca. Então a gente precisa cingir o nosso entendimento. E por que eu acho isso aqui extremamente relevante quando se fala do processo de santificação? Porque há um equívoco na percepção de muitos quando acham que a santificação está ligado a saber fazer a coisa certa. E não é só isso, viu, irmãos? Tem muitas pessoas que praticam boas obras, e a Bíblia diz que nós fomos feitos para andarmos pelas boas obras, então não tem nada errado com boa obra, mas tem muita gente que se tornou adestrada em boas obras. É como eu virar para você aqui e começar a dar um testemunho do quanto que eu sou uma pessoa piedosa, e você se inspirar com a minha piedade, e começar a tentar fazer a mesma coisa. E isso não tem necessariamente valor. Porque mais importante do que aprender a fazer é entender o porquê deve ser feito. Por isso que a transformação primeira do processo de santificação é no nosso entendimento. Mas como é que eu alcanço uma transformação de entendimento? Palavra de Deus. A gente precisa buscar na palavra e permitir que Deus fale com a gente, para a gente entender de onde nós fomos tirados e para onde Deus deseja nos levar. Logo, não dá para você julgar a natureza do compromisso de alguém com Deus baseado exclusivamente naquilo que ela faz. Porque o fazer, mesmo que ele resolva um problema emergencial, urgente e até mesmo algo que seja necessário, ele nem sempre produz um bom fruto segundo aquilo que é o fruto que Deus deseja.
O fruto que Deus deseja é uma transformação de entendimento que vai fazer com que a gente seja fiel a Deus, independente de circunstância. Porque é muito fácil a gente ser fiel a Deus, né, quando as coisas estão fáceis. Quando não está faltando dinheiro, quando os amigos estão ajudando. Agora, difícil é a gente ser fiel a Deus numas condições igual Jó experimentou. Né, onde de repente está te faltando saúde, onde a tua família você já perdeu, onde tudo está ruim para você, e para piorar, você não apenas não tem amigos, como Deus ainda permite que venha 3 caras que dizem ser seus amigos, mas literalmente eles parecem o Satanás do teu lado. Que os caras falam tudo que não tem nada a ver com a vontade de Deus para você. Olha que coisa louca. Então a nossa fidelidade para com Deus, ela vai ser fundamentada no entendimento. E é por isso que a gente bate tanto nisso, viu, irmãos? Precisamos cingir o nosso entendimento. Um entendimento verdadeiramente vestido com o conhecimento de Deus vai trazer para nós sobriedade. A gente não vai buscar uma relação com Deus apenas no extraordinário. Ô Ari, mas você não ora pelo fulano lá para ver se Deus opera uma cura sobrenatural? Lógico que eu oro. Mas vou falar uma coisa para vocês. As coisas sobrenaturais, elas não sustentam uma fé no nosso dia a dia. Eu falo isso porque quantas experiências com o poder de Deus eu tive na minha vida. Mas o que verdadeiramente fundamentou, pavimentou o meu caminho com Deus, foi o entendimento que me deu convicção para andar no ordinário. Para crer em Deus quando eu não estou vendo nada. Para crer em Deus quando eu não estou sentindo nada. E saber que Deus não nos desampara. Porque se eu ficar só naquilo que eu sinto, pelo amor de Deus, quem sente não precisa de fé, está sentindo, está tendo uma experiência sensorial. A fé é muito mais do que isso. É uma plena convicção, mesmo que os seus sentidos digam o contrário. Então a santificação, meus irmãos, é o processo pelo qual nós abandonamos a nossa velha vida e a gente vai se aprimorando, vai se amadurecendo em Deus, se tornando uma pessoa mais parecida com quem Jesus é. Jesus é o ápice da maturidade, ele não tem crise existencial mais. Jesus não tem crise de falar com o Pai, a hora que ele quer, ele vai lá e fala com o Pai. E nem toda oração de Jesus ali, né, aconteceu igual aquela história da transfiguração, né, que desce uma nuvem lá, uma parada assim, e os caras ficam até aterrorizados. Jesus não tem dúvidas de que o Pai ouve as suas orações. E nós precisamos caminhar nesse processo para que não haja também dúvidas na nossa vida. Então, olha, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha que coisa louca. Então nós vamos mudar a nossa prática, não nos conformando mais com as velhas paixões, com certeza. Mas por que nós faremos isso? Nós faremos isso por um entendimento. Nós faremos isso porque agora nós estamos entendendo o que Deus está dizendo a nosso respeito e de como Deus escolheu ser visto em nós. Não adianta você trazer uma pessoa a este prédio achando que ela vai ter uma experiência com Deus se nós não assumirmos o protagonismo de nos permitindo ser usado por Deus através desse processo de santificação, a pessoa possa ter uma experiência no nosso convívio. A responsabilidade é nossa. A gente às vezes fica orando, falando assim, ô Deus, rasga o céu e fala com fulano. E a gente se aliena da responsabilidade de permitir que Deus fale através de nós. E não é aquele assim, ó, eis que te digo. Isso aí é moleza, velho. Eu até falo que hoje em dia, quando alguém fala eis que te digo, você desconsidera tudo dali para frente. Onde Deus mais vai falar são nas coisas ordinárias. São nos abraços, nos afetos, na consideração, no se importar, no como a gente se move na direção do outro, no como a gente cuida uns dos outros, no como às vezes nós não temos solução nenhuma para o problema,
mas a gente diz, estou junto e verdadeiramente está junto, a ponto de que de repente não tem nada para fazer, mas a pessoa se sente confortada, porque nós podemos ser a provisão de Deus, o milagre de Deus para a vida daquele que está sofrendo. Ou então, quando nós estamos sofrendo, nós temos um ambiente onde nós podemos compartilhar as nossas necessidades. E os irmãos entendem que essa responsabilidade é nossa. Não é apenas minha sofrer sozinho ou ficar com o meu problema. Então, irmãos, precisamos caminhar para isso. Não nos conformando mais com as nossas velhas paixões. Ah, mas eu sou uma pessoa que pensa mal demais dos outros. Então, isso é uma velha paixão, é um velho sentimento que tomava conta do meu ser. Mas agora, como eu vivo por fé e não mais por sentimentos, eu agora começo a mudar a minha prática baseado naquilo que eu creio. Esse é o processo de santificação trabalhando em nós. Então, aquele que antes era mentiroso, ele agora não mente. Só que ele não está apenas lutando contra o erro. Ele assume uma vocação de santificação segundo aquilo que Deus está dizendo para nós que Ele deseja. Então, agora eu não apenas não minto, como eu me esforço para falar a verdade. E tem uma diferença imensa entre não mentir e falar a verdade, né? Ou seja, nós somos chamados não apenas para não errar, nós somos chamados para que através do processo de santificação, a gente comece a acertar. A gente comece a ser aqueles onde as pessoas olham a nossa maneira de viver ordinária mesmo, no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na família, e as pessoas digam assim, essa pessoa conhece Deus, porque o procedimento dela é diferente. Não é um falso religioso chato, que tudo que é assim, é Deus, não sei o quê, não vem cá que eu vou te falar de Jesus, porque eu tenho Jesus, você não tem. Não é isso. É sobreviver esse evangelho e permitir que as pessoas vejam Deus em nós. E o mais interessante aqui do verso 16, né, que fala assim, sede santos porque eu sou santo. O que o texto está trazendo para nós aqui é uma mudança daquilo que nós somos, mais do que aquilo que nós fazemos. Não é façam coisas de pessoas santas, não é se esforcem para ser santos, é entender que esta mudança de fé implica numa mudança de natureza, implica numa mudança do íntimo do nosso ser. Então agora Deus é santo, e nós estamos sendo chamados para sermos transformados naquilo que nós somos, à semelhança de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade, né? E aí no verso 17, fala sobre como que essa santificação, né, vai se dar até mesmo na vida da igreja. Verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vamos parar por aqui. Então olha só, se nós invocamos a Deus, e nós estamos em Deus, porque Deus não olha as aparências, mas Ele olha o nosso coração, e ainda olhando o nosso coração, é Ele que por graça viabiliza esse caminho de santificação, para que a gente se torne verdadeiramente filho de Deus. Então na hora que você for falar do outro, toma cuidado, meu irmão, toma muito cuidado. Por quê? Porque nós não fomos alcançados por coisas corruptíveis. Então não dá para, no processo de santificação, a gente começar a olhar uns para os outros e dizer assim, fulano não vale nada, fulana não vale nada. Mas como que não vale? O que foi dado como pagamento pela vida dessa pessoa? Foi ouro, foi prata, foi o meu esforço, ou foi o sangue de Cristo? Então, se eu disser que a vida do meu irmão não vale nada, eu estou dizendo que o sangue de Jesus que foi dado por ela não vale nada. Isso é uma afronta a Deus. Isso é um tamanho de desrespeito, é uma coisa que não cabe na nossa existência. Então, o que nós temos que pensar é que nós precisamos olhar uns para os outros com misericórdia e, ao mesmo tempo, com um senso de responsabilidade. Nós precisamos ser aqueles que se permitem, no processo de santificação, ser uma referência mínima para que os nossos irmãos não desanimem no que o texto fala aqui, durante o tempo da vossa peregrinação, porque é isso que nós estamos fazendo nessa vida. A nossa vida não termina nessa existência.
E a própria Bíblia diz que aqueles que acham que a vida é só isso daqui, que todas as suas esperanças estão apenas nessa vida, essa pessoa com certeza vai ser o mais infeliz de todos os homens. Então é muito mais do que isso. Perto da eternidade, a nossa existência aqui é um sopro. E aqui Pedro chama de peregrinação. O que é uma peregrinação, né, irmãos? É parecido com a história do povo de Deus andando no deserto para sair lá do Egito e chegar na terra prometida. Peregrinação não é confortável. E é por isso que nós vivemos muitas vezes em dores e Deus não está necessariamente preocupado em aliviá-las. Deus está preocupado que na peregrinação as lições sejam aprendidas, para que a gente possa chegar diante de Deus, naquela que é a verdadeira vida, como pessoas provadas e experimentadas, não para a exclusão, provadas eu estou dizendo forjadas em Deus, através de todas as circunstâncias e pela palavra e pela vida da igreja, para que a gente seja como Jesus é. Mas eu estou muito longe. Eu sei que você está longe, eu também estou. E não há pessoa sobre a face da terra que vai chegar tão perto a ponto dela dela por mérito, merecer entrar na presença de Deus. Sempre é por graça. Mas o que importa é o nosso esforço e o nosso empenho de viver essa transformação de entendimento e então, sabendo por que nós devemos viver, como nós devemos viver, a gente então agora se aplicar a isso. Não é o fazer a coisa certa, é mais o entender o porquê nós temos que fazer. E aí então sim, viver esse processo de santificação que Deus deseja para nós. Então cuidado quando você fala do seu irmão, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo também. Então não dá para a gente generalizar como a gente tem feito muito na nossa geração. A gente fala assim, na igreja só tem gente hipócrita. Ué, gente, como na igreja só tem gente hipócrita? Você está falando isso você estando lá também, né? Porque de fato nós todos somos hipócritas. A gente quando vem ao culto, a gente geralmente veste uma roupa boa. A gente não vem com a nossa pior roupa. E é engraçado isso, né? Porque talvez a lógica seria a gente vir com a pior roupa mesmo, para que as pessoas pudessem nos ver como nós verdadeiramente somos. Então não vem falar da hipocrisia do outro, porque você também faz isso. Você também veste essa hipocrisia. Mas as pessoas lá são falsas. Ué, gente, a gente é muito verdadeiro, né? Então toma cuidado com esse negócio, porque o peixe vai morrer pela boca mesmo. Então quem é você que está falando a respeito do seu irmão, sendo que o seu irmão foi comprado pelo mesmo precioso sangue que você, em teoria, aí foi comprado, né? E aqui no verso 19 fala sobre esse sangue. Diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então este é o valor que foi pago por cada um daqueles que é de Deus. Então como que nós vamos nos portar no processo de santificação com arrogância? Nós precisamos nos portar com humildade. Porque eu vou falar uma coisa para você, às vezes o abismo da onde Deus te tirou, devia no mínimo te trazer humildade. Porque no geral, no nosso convívio, eu acho que tem muita gente aqui que é muito melhor do que eu. Eu não tenho nem dúvida disso, porque eu conheço, sou eu, né? Se tem uma pessoa que eu conheço bem, sou eu. Então tem muita gente aqui muito melhor do que eu. Então como que eu vou me portar no convívio da vida de maneira arrogante? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Então agora, sabendo o preço que foi pago e sabendo o desafio de um chamado para a santificação, entendendo que a santificação não é uma separação na lógica da não contaminação, mas é uma separação consciente daquilo que não agrada a Deus, para que Deus seja glorificado na nossa vida, como então nós iremos viver? Como então nós nos aplicaremos agora a ter uma relação com a palavra de Deus, com a oração e principalmente com a comunhão? Essa é a grande crise, essa é a pergunta que fica para nós. E por que eu digo que santificação
não é separação dentro da expressão ordinária que as pessoas acabam falando, porque na verdade a palavra santo significa separado. Só que não é separado na perspectiva de não ter comunhão, de não ter convívio. Você já pensou se Deus, na sua santidade, resolvesse não ter convívio com a gente? O que adiantaria Deus vir e falar assim, ó, vocês estão perdoados e tal, mas eu não quero vocês perto de mim? É a mesma coisa que o inferno. Porque, na verdade, a ideia de inferno é estar apartado da presença de Deus. Então, o que é a separação, que é uma consequência natural do processo de santificação, da santidade de todo aquele que é santo? É a gente não se separar do mundo, mas a gente entender que nós estamos nos separando pro mundo. Ou seja, diante de todas as circunstâncias e ocasiões e oportunidades da vida, nós, com a consciência daquilo que é a vontade de Deus, com a consciência daquilo que agrada a Ele, nós fazemos tudo o que é necessário para que a gente não se contamine com aquilo que nos rodeia. E não se contaminando, nós somos o testemunho de Deus nos lugares onde nós estamos. Então não é para você se afastar dos seus amigos, é para que você possa ser o testemunho encarnado de toda a palavra de Deus que você tem buscado, que você tem recebido. E então as pessoas possam ver em você uma pessoa falha, uma pessoa que está em luta, porque todos nós estamos em luta, mas ainda assim uma pessoa que reconhece os seus defeitos, que coloca a sua vida diante de Deus, que não é arrogante, mas é uma luz no meio das trevas. E aí as pessoas vão chegar para você e falar aquelas duas frases mais legais de todas de ouvir na vida. A primeira é assim, você é crente? Aí você fala assim, sou. Aí a pessoa vai falar assim, mas você não é aquele tipo de crente, né? Aí você fala para ela assim, não, eu sou aquele tipo de crente. Os crentes que você está achando que é crente é que não é aquele tipo de crente. Porque verdadeiramente ser filho de Deus não é ser perfeito, é perfeição por fé na eternidade. Mas é verdadeiramente reconhecer o seu erro, corrigir, levantar, com humildade se portar diante dos outros e progredir. No sentido de que o pecado torna-se um acidente na nossa vida e não uma prática comum. E se tem alguma coisa que a gente não está dando conta, a gente pede ajuda uns aos outros. Pede ajuda a Deus e pede ajuda uns aos outros, e a gente vai agarrando uns dos outros. E no final vamos chegar todo mundo lá. A segunda frase mais legal de todas de se ouvir, é que depois que o cara perguntou se é crente dentro desses termos, né? Ele vai falar assim, velho, desse jeito aí eu nunca ouvi. Você me ensina? E aí você vai ter a oportunidade de, com as suas próprias palavras, com a sua própria vivência, poder levar essa pessoa a ter uma experiência verdadeiramente com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Isso, irmãos, eu acho que é o ápice da vida cristã. O dia que você tem o privilégio de ser uma referência a ponto das pessoas observarem, e mais do que isso, elas pedirem a você que você ensine aquilo que você tem aprendido de Deus. Se nós vivermos o processo de santificação verdadeiramente, isso vai se tornar algo corriqueiro na nossa vida. Vai se tornar algo que vai acontecer e você às vezes não vai ter nem consciência disso. Você vai começar a ser a referência de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar isso. Como a gente tem repetido aqui muitas vezes, se Deus quisesse resolver apenas os nossos problemas no âmbito do nosso aperfeiçoamento pessoal, a melhor coisa que Deus poderia ter feito é matado a gente. Você reconhecia Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele mandava um raio do céu, caía duro, já enterrava o corpo e acabou o problema. Porque ali não peca mais, ali não mente mais, ali não vacila na fé, acabou. Mas se nós estamos aqui é porque o processo de santificação, mesmo a gente sabendo que a gente não vai chegar lá, a gente só vai chegar lá por causa do sangue de Cristo, não pela nossa competência, mas o processo de santificação é para que sejamos luz, para que sejamos pessoas maduras, que sirvam de referências para os nossos irmãos. E não é bom, né, quando você tem alguém que serve como referência para aquilo que você está buscando na sua vida? Vou falar uma coisa para vocês, andar com Deus, quando você não está junto de pessoas que estão caminhando na mesma direção, se torna uma coisa muito solitária, muito difícil, eu diria praticamente impossível. É por isso que a gente fala tanto sobre a importância da gente estar junto, da comunhão, como uma das ferramentas, um dos meios de graça providos por Deus, para que a gente possa viver esse processo de santificação. E sendo maduros, nos responsabilizarmos por aqueles que Deus vai trazendo ao nosso convívio. Amém? Vamos orar.
se coloque diante de Deus e que a gente possa pedir a Ele que nos ajude nesse processo. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos colocando na sua presença nessa manhã, pedimos que o Senhor traga entendimento a cada um de nós, para que não haja dúvidas na nossa maneira de caminhar acerca da natureza do chamado que o Senhor tem para nós. Que nós possamos nos vestir do conhecimento necessário que está na Tua Palavra, Pai, para que a gente não apenas aprenda o que fazer, mas mais do que isso, para que possamos, segundo aquilo que a Sua Palavra diz, termos a mente de Cristo e entender não apenas o que deve ser feito, mas o porquê deve ser feito. Que este amor que há no Seu coração, Deus, pelas pessoas, também possa existir no nosso. E que essa maneira pela qual o Senhor abomina o pecado, abomina o erro, mas ainda assim se compadece daquele que erra, isso também possa ser a nossa postura. Senhor, nos ajuda no processo de santificação, para que nós não estejamos vivendo como pessoas infantilizadas no entendimento e imaturas, mas que possamos assumir a responsabilidade de sermos referência para este mundo que carece tanto de Te conhecer de maneira mais íntima, a partir daquilo, Senhor Deus, que nós podemos e iremos viver no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, oramos para que o Seu nome seja glorificado e para que a glória do Senhor, Pai, possa ser refletida na nossa existência e as pessoas sejam levadas a Te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. O que foi? Tem rango?